Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Lindamir, eu sou líder de PG Adonai, faço parte da rede de mulheres. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês a leitura da Bíblia. Então nós vamos ler Lucas 17, 18, 19 e 20. Convido vocês a acompanhar comigo. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vier. Melhor lhe fora que lhe pusesse no pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhar por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes ao dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então aos apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a essa amoreira: desarraigai-vos daqui e planta-se no mar, e ela vos obedeceria. O qual de vós terá um servo lavrar, apacentar-se gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega e assenta-se à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-se e serve-me até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dê graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado. Creio que não, né? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e, levantando a voz, disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus e em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto na terra, dando-lhe graças a esse que era samaritano. E respondeu Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: eis-lo aqui ou eis-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E diz-vos-ão: eis-lo aqui, ou eis-lo ali, não verdes nem o sigais. Porque como o relâmpago alumina desde a extremidade do exterior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que um dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo de enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que, naquela noite, estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas moendo
e uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo disseram: Onde, Senhor? E ele disse-lhe: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca se desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens. Todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achar-te fé na terra? E disse também essa parábola a um que confiavam em si mesmo, criam que eram justos e desprezavam aos outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Traziam-lhe também crianças para que eles a tocassem, e os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: Deixa vir a mim os pequeninos, e não as impeçais, porque vós tais é do reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulteras, não matas, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe? Disse-lhe: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa: vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficou muito triste, disse: Quão edificante entrar no reino de Deus o que tem riquezas? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pai ou irmão ou mulher ou filho pelo reino de Deus e não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura e vida eterna. Tomando consigo os 12, disse-lhe: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao 3º dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam.
e essa palavra lhe era encoberta, ao não percebendo o que lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? E disseram-lhe: Jesus o Nazareno passava. Então chamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele chamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu, seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu, recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que como que pode se hospedar na casa de um pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. E ouvindo ele essas coisas, ele seguiu, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidava de tudo que havia de se manifestar no reino de Deus. Disse, pois, certo homem, nobre, partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si o reino e voltar. Pois, e chamando os 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociais até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que esse reino sobre nós. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse-lhes: chamem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. E veio o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem, está servo bom, porque o mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. O teu dinheiro rendeu 5 minas. E esse disse também: se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas, que não pusesses, que cegas e que pegas o que não semeias. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo e que não pus, e que cego o que não semeei? Porque não pusesses, pois, o meu dinheiro no banco, para que, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhes a mina, dai-lhes ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver será dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto aqueles meus inimigos que não quiserem que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, matai-os diante de mim. Jesus, dito isso, ia pelo caminho diante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfage e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 homens dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia
que está de fronte ali, e entrardes, acharás preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Solta o traseiro. E se alguém vos perguntar, por que soltais? Assim direis, porque o Senhor precisa dele. E indo ao que havia sido mandado, acharam ele e disseram. E quando soltaram o jumento, seus donos lhe disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da cidade do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijavam-se e começavam a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito é o reino que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhes, dentre a multidão, alguns dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, lhe disse, digo-vos que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela e disse, se tu soubesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão, trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão todas as bandas, e te derribarão, e os teus filhos de dentro de ti tivessem, e não deixassem de ti pedra sobre pedra, pois que não conhecesses o tempo da sua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhe, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vos fizeste dela covis de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pedia para ele escutá-lo. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo, anunciando o evangelho, sobreveio os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciões, e falaram-lhe dizendo, dize-nos, que autoridade fazeis essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? E respondeu ele, dizendo-lhe, também eu vos direi, eu lhes farei uma pergunta, dize-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá então, porque não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. Responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhe disse, tampouco vos direis com autoridade faço isso. E começou a dizer ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a um dos lavradores e partiu para uma terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo os lavradores para ele descer do fruto da vinda, mas os lavradores, espancando, o mandaram no vazio. E tomou ainda a mandar outro servo, mas eles espancaram também. E esse, o afrontando, o mandaram vazio. E tomou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo-no também a esse, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado? Talvez vendo-o respeitem, mas vendo os lavradores, arrazoavam-se de si, dizendo, esse é o herdeiro, vinde, matemo-nos para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará? Pois o Senhor da vinha irá e destruirá esses lavradores e dará aos outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram, não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse, que é isso, pois que estás escrito, a pedra que é edificada reprovarão. Essa foi feita cabeça por esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços,
e aquele sobre quem ele cair será feito em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temendo o povo, porque entenderam que contra eles disseram essa parábola. Trazendo-o debaixo de olhos, mandaram espias que se fingiam de justos para o apanharem e algumas palavras e o entregarem à jurisdição e ao poder dos governadores. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem arretamente o que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentas? Mostrai-me uma moeda para que tenha a imagem e a inscrição. E respondendo eles disseram: de César. Disse-lhe então: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-los em palavra alguma diante do povo. E maravilhados das suas respostas, calavam-se. Chegando-se alguns dos saduceus que diziam não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, toda mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteriormente a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu, e sem filhos. E o segundo e o terceiro também, e tomaram a mulher, igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos morrerem, também morreu a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois se os 7 por mulher o tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhe: Os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também mostrou Moisés junto à sarça, quando chama o Senhor, Deus de Abraão, e diz-lhe: Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas vivos, porque para eles vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhes mais coisas alguma. E ele lhe disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi, visto como o mesmo Davi diz o livro de Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-se à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por escabelo de meus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ouvindo o todo o povo, disse aos seus discípulos: Guardai-vos as escrituras, que puserem andar com vestes compridas e armas de saudações das praças. A princípio, as principais cadeias nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram a casa das viúvas, fazem por perplexos largas orações. Essas receberão mais condenação. Amém? Convido vocês então a gente fazer uma breve oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por esse momento, que essa palavra venha nos edificar, Senhor, que cada vez mais venhamos aprender a Tua palavra, Senhor, e carregar junto conosco no nosso coração, Senhor, fazendo sempre a Sua vontade e andando nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém.